Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gerson Nias. Estamos de volta, hein? Para quem já estava na primeira aula, vamos continuar no pique, certo? Sobre o quê? Qual é o tema? No slide agora, orações coordenadas. Questões, agora é treino, certo? Sobre as orações coordenadas. Não tem quando o professor diz assim, rapaz, se tu não entendeu agora, na prática é mais fácil. A gente vai para a prática agora para ver se alguma coisa que você talvez não compreendeu, você vai ver que pode ser que agora melhore, né? Acontece, às vezes a gente está assim, não está naquele ritmo bom, mas aí quando o professor mostra como é que faz lá na questão, certo? Aí você fica, rapaz, é mais fácil do que eu pensava, eu pensei que o negócio era bem mais complicado, né? A não ser quando é matemática, o professor vai lá, explica, aí você fica, nossa, como é fácil. Aí ele vai para a questão e faz lá a questão, nossa, como é fácil, rapaz, isso aí. Aí na hora que ele lhe entrega a prova, você, meu Deus, o que era aquilo mesmo? Nem lembra mais. Vamos lá. Não sei se vocês já tiveram isso, né? Eu tive demais, minha vida inteira. Vamos lá. Conteúdo, orações coordenadas, abaixo assinado. A gente vai ter alguns trechos, né, de alguns textos que são abaixo assinado. E aí não vão ser todos, que a análise não é do gênero, né? A análise aqui é gramatical. Então, convido vocês, vamos praticar. Olha aí. Questão, né? Questão aqui, a primeira questão que nós vamos fazer. O abaixo-assinado tem como título: os pacientes oncológicos precisam de você. Hashtag vencer o veto. Antes de ler o texto aqui, o corpo do texto, né? Só fazer menção a esse site aqui. É o change.org, né? Esse site, www.change.org. Lá tem vários abaixo-assinados lá que você pode encontrar. Se você achar aquele que é viável, achar que é uma causa justa, você vai lá, se cadastra também para poder assinar, certo? Então, todos os abaixo-assinados que eu coloquei aqui nessa aula de hoje são deste site. E tem vários temas bem relevantes para a coletividade. Não é só para uma pessoa, né? Lembrando, abaixo-assinado não é só para uma causa própria, né? É para uma causa coletiva, pública. Vamos à leitura agora do corpo do texto. O veto nos trouxe perplexidade, por não levar em consideração uma análise fundamental. Um paciente que não tem um tratamento adequado tem menores chances de sobreviver e maior impacto ao onerar o sistema de saúde como um todo, pois vai demandar mais internações, mais procedimentos de altíssima complexidade e inúmeras intervenções que custarão mais caro aos planos de saúde. Ponto final. O que diz esse abaixo-assinado aqui? Ele está tentando vencer um veto que... O que é o veto, professor? Tem um projeto de lei em que eles facilitariam, né, o uso de remédios que são comprimidos para tratar o câncer. Aquele comprimidozinho, não sei se você já teve com gripe, né? Aí sua mãe comprou lá um comprimido, Benegripe, né? Vamos supor. Comprou um comprimidozinho. Toma, menino. Aí bota na boca e bebe uma água junto para ele descer, né? Certo? O tratamento para o câncer, para quem tem algum tipo de câncer, ele não tem alguns remédios que você toma via oral, não. Certo? E aí eles precisam desses remédios, inclusive as farmacêuticas podem produzir esses remédios, mas tem que ser liberado por lei, tem que ser legalizado isso, não é de todo jeito. Não, tu quer fazer isso aí, pode fazer. Não, não é dessa forma. E precisa ser também, né, vendido e liberado e até, às vezes, dado de forma gratuita no Sistema Único de Saúde, né? Que não é aquele gratuito que tem gente que questiona, certo? Enfim, então vamos lá, o que acontece? O Senado, né, não quer aprovar esse projeto de lei. Quando o Senado ou a Câmara dos Deputados não quer aprovar esse projeto de lei, chama isso de veto. É uma lei que ela precisa ser sancionada, né, ela precisa passar, ser aprovada, certo? Mas aí os políticos, né, deputados, senadores, eles podem vetar algumas leis, né? Já fizeram com várias leis isso aí. E já também aprovaram outras várias leis, certo? Então, vetar isso. Pensa na tua aprovação na escola, né? Você diz, eu quero ser aprovado, ok? Mas aí alguém vem e te veta, né? Não deixa você ser aprovado.
Só que é diferente, né? Não é o professor que veta o aluno de ser aprovado, não. Na realidade, o professor ajuda o aluno a passar, né? O professor quer sancionar o aluno. O aluno é que às vezes não se ajuda, certo? Então, indireto aí para vocês, viu, rapaz? Lição de moral aqui também. Brincadeira, viu, gente? Mas o nosso trabalho não... Tem aluno que pensa, o professor quer me reprovar. Não, o professor não anda pensando em reprovar. Eu quero reprovar esse aluno aqui. Vou para a escola já pensando, 10 alunos que eu quero reprovar. Não, de jeito nenhum, gente. O professor, ele quer levar o aprendizado, quer facilitar o caminho do aprendizado para você. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa nesse sentido aqui, né? Eles estão falando aqui, né, o quê? Que eles ficaram perplexos com o veto, por não levar em consideração a análise fundamental. Um paciente que não tem um tratamento adequado, né, se ele não tem esse tratamento adequado, ele tem menor chance de sobreviver. E maior impacto ao onerar. Onerar é custar mais dinheiro ao sistema de saúde, né, como um todo. Por que que ele vai custar mais dinheiro ao sistema de saúde, né? Diz o seguinte, ó, e maior impacto ao onerar o sistema de saúde como um todo, pois vai demandar mais internações, mais procedimentos de altíssima complexidade e inúmeras intervenções que custarão mais caro aos planos de saúde. Então, aqui, veja só que ele grifou a oração para a gente, né? Pois vai demandar mais internações, mais procedimentos de altíssima complexidade. A pergunta diz o seguinte, a oração em destaque estabelece uma relação de, ou seja, qual é a relação dessa primeira oração com essa segunda oraçãozinha aqui? Qual é? Galerinha, eu sei que vocês podem ter tido assim, uma dificuldade para visualizar num todo o sentido lógico entre elas. Lógico que na explicação do professor a gente vai colocando aqueles exemplos mais simples, mais tranquilos, mas aí depois o fato é a gente evoluir. Eu sei que outros também já pegaram assim de letra, já, professor, facinho, já consegui responder aí, certo? Mas vamos seguir aqui o passo a passo. Primeira coisa, você já vai observar, ó, tem a vírgula, mas não tem só a vírgula, tem também ó, a conjunção, pois. Então, é uma oração coordenada sindética. Agora é só achar das 5 classificações: aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva ou explicativa. Gente, aqui não é uma simples adição, certo? Aqui, oposição muito menos. Alternância, uma coisa ou outra, jamais. Conclusão, será se aqui tem uma conclusão, eu tenho uma relação conclusiva? Fica um questionamento aí. Ou a explicação? Fica esse questionamento também. Então, nós vamos recorrer, né, primeiro, à conjunção. Por que foi importante aquelas aulas sobre conjunção? Porque elas vão ajudar. A conjunção, pois, ela é igual ao porquê. Esse porquêzinho aqui junto e sem um acento, viu? Não tem acento não nele. E o porquê, ele é muitas vezes, esse porquê junto e sem acento, ele é explicativo. Então, você pode até trocar pelo porquê, onerar o sistema de saúde como um todo. Porque vai demandar mais internações, mais procedimentos de altíssima complexidade. Então, pela conjunção, você já pode ter aí uma ideia do que seja a resposta, explicação, certo? Pela conjunção. Mas a gente vai tentar entender a oração num todo também, caso você não lembre da conjunção. Veja que ele diz assim, ó, que eles ficaram perplexos, né? Certo? E aqui a gente pode dizer que esse pois aqui, essa explicativa, ela é de tudo isso, não é nem só dessa oraçãozinha aqui simples não, mais próxima. O veto nos trouxe perplexidade, por não levar em consideração uma análise fundamental. Um paciente que não tem um tratamento adequado tem menores chances de sobreviver e maior impacto ao onerar o sistema de saúde como um todo. Por que ele tem esse maior impacto ao onerar o sistema de saúde como um todo? Por que ele vai onerar, custar mais? Pois ele, né, o paciente, vai demandar, ele vai precisar de mais internações. Gente, o que é mais barato? Um comprimido ou uma internação no hospital? Mais procedimentos de altíssima complexidade, né? Os tratamentos para pacientes com câncer são de altíssima complexidade, não é um tratamento, não é um curativo que você vai no hospital e faz um curativo simples, não, gente. Então, aqui veja só que ele
justamente ele explica, ele diz, vai sobreviver e vai onerar, né? Vai ter um maior impacto ao onerar o sistema de saúde como um todo. E aí ele explica isso. Por que ele está dizendo isso? Ele vai explicar, pois vai demandar mais internações, mais procedimentos de altíssima complexidade. E ele ainda acrescenta mais coisas, né? E inúmeras intervenções que custarão mais caro aos planos de saúde. Então, nós temos aí uma relação entre as orações, né, de explicação. Letra C, certo? Não é simplesmente uma adição. Para ser uma adição, a gente deveria ter o izinho, né? Poderia ter o izinho, por exemplo. Oposição, o mais, por exemplo. Alternância, o ou, por exemplo, né? E explicação, pode ser o pois ou porquê, né? Deixa eu ajeitar aqui a mesinha, ela ficou torta, né? Por isso que minha letra ficou torta também. Pronto. Vamos conferir o gabarito? Letra C, beleza, deu certo, né? Isso não der certo, professor, a gente vai tentar entender o que foi que houve, né? Vacina já para pessoas com deficiência. Esse abaixo-assinado ele foi ainda neste ano de 2021, né? Tem até a data aí, 12 de maio, né, de 2021, já bem no início. Certo? E o que eles estavam requerendo na época, né? Abaixo-assinado é para requerer, pedir, solicitar. Então, o que eles estavam pedindo, solicitando, requerendo na época? Que houvesse uma priorização para as pessoas com deficiência, né? E não só um tipo de deficiência, vários outros tipos de deficiência também. Ok? Então vamos lá, o que está sendo dito aqui? A partir do dia 12 de maio de 2021, o governo de São Paulo estará vacinando apenas portadores de deficiência que recebem o BPC-LOAS, o Serviço de Prestação Continuada. Mas isso vai deixar uma grande parcela de portadores de deficiências de fora, uma vez que as condições para receber o benefício exigem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, né? Então, o salário mínimo hoje ele gira em torno de R$ 1.000. Vamos fazer aqui toda uma leitura desse negócio, né? Vamos entender por que está acontecendo isso, né? O salário mínimo ele gira em torno de R$ 1.000, né? Certo? R$ 1.000. Eu não sou muito bom em matemática, não, mas 1/4 é como se você fosse dividir 1.000, né? Dividido por 4, certo? Ok? Aí é só você lembrar, por exemplo, do 100, né? 100 dividido por 4, né? Dá para dividir o 100 em quantas... 4 vezes, né? Eu vou dividir o 100 em 4 vezes. Como é que fica, né? Fica 25, né? Como se fosse 4 parcelas de 25. Eu estou devendo uma loja e quero pagar em 4 vezes, né? R$ 100. Então fica 25, né? 25 mais 25, 50. 25 mais 25, mais 50. Fechei 100, né? No 1.000 é só botar mais um zero. Em vez de ser 25, é 250. Certo? Então, aqui a gente pode chegar aqui a essa conclusão. Ok? 250. Então vamos lá, o que a gente pode dizer? A pessoa ela tem que receber um salário menor que esse 250. Olha, muito baixo, hein? Então, ou seja, quem recebe mais do que isso e tem deficiência, quem é portador de deficiência, recebe mais do que esse valor, não estava tendo prioridade para tomar a vacina. Só recebia a vacina quem tinha. Podia, parece que era a mesma deficiência, né? Pelo jeito. Porque tinha que estar cadastrado nesse serviço aqui, Serviço de Prestação Continuada, né? Esse BPC-LOAS. Ou seja, para eu me cadastrar, preciso ser portador de deficiência e ter um salário inferior a R$ 250. Olha, então, se eu tiver um salário mínimo, que não é muita coisa no Brasil, né? Já é pouquíssima coisa no Brasil, na realidade, e for portador da mesma deficiência que alguém, eu não vou ter esse direito. Por quê? Porque meu salário é bem maior do que ele. Aí é por isso que ele diz o seguinte, que nessa data aqui, 12 de maio de 2021, o governo estará vacinando apenas os portadores de deficiência que recebem esse benefício, né, BPC-LOAS. Mas, né, apesar de o governo estar dando vacina para os portadores de deficiência, né, mas apenas do BPC-LOAS, né, ele diz, mas isso vai deixar uma grande parcela de portadores de deficiência de fora, certo? Então, ele já está aí colocando uma posição. Mas isso vai... Olha só, vai ter portador de deficiência sendo vacinado? Vai. Mas é exigido uma coisa, que eles tenham esse benefício, BPC-LOAS. Então, o que isso vai acontecer? O governo diz,
vamos vacinar os portadores de deficiência. Aí ele diz, mas não são todos, somente os que têm o benefício, né, BPC-LOAS. Então, esse mais aqui, certo? Ele introduz, ele está começando essa oração aqui, ó, mas vai deixar uma grande parcela de portadores de deficiência de fora. Ele está introduzindo essa oração aqui, deixa eu fazer esse risco direito, certo? E o mais, como a gente já comentou, ele traz ideia de oposição, certo? Oposição. E aí tem uma continuação, né? Isso vai deixar uma grande parcela de portadores de deficiência de fora, uma vez que as condições para receber o benefício exigem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, né? O que diz o seguinte aqui, uma vez que, professor, eu não conheço essa conjunção aí não, nem conjunção é uma locução conjuntiva. Ih, professor, piorou, como é que eu vou saber? Veja só que aqui ele diz assim, e isso, né, essa medida que o governo tomou vai deixar uma grande parcela de portadores de deficiência de fora. Por quê? Você, quando está lendo o texto, você fica, mas por que vai deixar, né, esses outros de fora? Aí ele explica, uma vez que as condições para receber o benefício exigem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Aqui vem toda essa outra oração, o seguinte, certo? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma explicação, ela explica a anterior, diz que vai deixar os portadores de deficiência de fora, uma grande parcela, mas tem que explicar por que isso vai acontecer. E aí ele explica, porque o benefício exige uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Então, está complicado aí, né? Vamos à questão agora, o que o comando da questão diz. A conjunção e a locução conjuntiva em destaque introduzem, respectivamente, orações coordenadas sindéticas. Aí ele quer a classificação dessas duas. As duas são sindéticas, porque as duas têm o quê? As conjunções, certo? E ele quer a classificação, e respectivamente, ou seja, primeiro, quando tem esse respectivamente, gente, vocês vão seguir a ordem, né? Primeiro e segundo. Primeiro, a classificação dessa oração coordenada aqui, do mais, e em segundo lugar, a classificação dessa outra oração coordenada introduzida pelo uma vez que, né? E ele diz, olha, as duas conjunções introduzem, respectivamente, as orações coordenadas. O mais introduz qual oração coordenada? Gente, é oposição, e aqui é explicação, certo? Só não anotei aqui na hora, eu falei, mas não anotei. Explicação. Então, o que nós temos aqui? Na oposição, a oposição é a mesma coisa que a alternativa? Não, a alternativa é a alternância. Então, já morreu assim, aqui essa questão. B, adversativa, oposição é a mesma coisa de adversativa, é só lembrar, adversário é o oposto, né? Então, aqui está ok, né? E explicativa, uma vez que, não a explicação lá, uma vez que eu não conhecesse uma vez que, professor, mas eu sei que aqui está havendo uma explicação entre as frases. Ótimo, então está certo, essa letra B aqui está certa. Vamos só conferir as outras. C, adversativa, ok, mas aí diz que a outra é conclusiva, então não está ok, porque não é conclusiva, é explicativa. D, já começou aqui com aditivo, olha, já vacilando. Explicativa, até estava certa a segunda, mas a primeira não está certa. Porque ele quer das duas, observem, ele quer da primeira e da segunda. Ó. A conjunção mais e a locução conjuntiva, uma vez que, em destaque, introduzem, respectivamente, orações coordenadas sindéticas. Quais são elas? Alternativa e explicativa. Vamos conferir o gabarito? Letra B. Ok, vamos para frente, que atrás vem gente, como diz o ditado. Inclui a opção de ONGs, animais, no imposto de renda. O que ele diz aqui? Hoje, a Receita Federal permite que parte do valor a ser pago no imposto de renda seja direcionado para algumas instituições. Porém, não pode ser direcionado para a causa animal. Esse abaixo-assinado visa que a Receita Federal destine pelo menos 3% do imposto que seja pago para as ONGs de cuidado e recuperação de animais domésticos e selvagens. Qual outra conjunção poderia introduzir a oração em destaque e manter o mesmo sentido? Então, vamos entender aqui já esse primeiro parágrafo aqui, né? Hoje, a Receita Federal permite que parte do valor a ser pago no imposto de renda seja direcionado para algumas instituições. Porém, não pode ser direcionado para a causa animal.
Ou seja, quem paga o imposto de renda, né, esse valor que é pago do imposto de renda, ele pode ser direcionado para alguns órgãos, né? Não sei se eu vou aqui chutar, né? Eu não sei se é, mas talvez para abrigos de idosos, talvez para abrigos de crianças órfãs, talvez para abrigos, né, ou então clínicas de tratamento de pacientes com câncer, enfim. No entanto, esse valor, né, que é pago para o imposto de renda não pode ser direcionado a uma clínica veterinária, por exemplo, né, uma clínica veterinária pública, lógico, né? Não pode ser destinado a um lugar onde resguardam ali animais, né, por exemplo. E aí é o que ele diz, ó, permite que o valor seja pago, a ser pago no imposto de renda, seja direcionado para algumas instituições. Porém, não pode ser direcionado para a causa animal, né? Ou seja, mas não pode ser direcionado para a causa animal. Aí veja que ele coloca assim, uma oposição, certo? Eu posso dar a algumas instituições esse valor? Posso. Porém, não posso dar esse valor para a causa animal. E é isso que esse abaixo-assinado vem lutar, para que uma parte, né, seja levada a ONGs, né, de cuidado e recuperação de animais domésticos e selvagens. Veja só que é bem mais ampla a discussão que ele coloca, né? Então, ele está querendo saber o seguinte. Primeiro, a gente está entendendo que qual é a relação dessa oração com o que é dito anteriormente? A relação é de oposição, certo? Oposição. Essa é a relação. Esse porém aqui é a conjunção, gente. Você pode talvez não lembrar dela, mas é a conjunção. Porém. Porém, é uma conjunção que traz também, reforça essa oposição. E aí ele vai querer saber qual é a conjunção eu posso trocar. Eu troco, tiro o porém, coloco outra conjunção e o sentido vai continuar o mesmo. Agora é só procurar aqui entre as alternativas qual é de oposição. Vou começar pela D. D é oposição, portanto? Não, gente. Portanto, é conclusão. C, por isso. É o que, professor? Por isso. Não conheço, professor. Por isso é explicação? Não, rapaz. Por isso também é conclusão. Certo? Porque separado, esse porquê separado, ele não é explicação, viu? Porque separado não é explicação. Ok? Ele é aqui um pronome interrogativo. A gente pode até dizer que ele é um pronome interrogativo. E o mais? Ah, o mais sim, é uma conjunção, indica oposição. Que é justamente o que a oração está também indicando. O sentido dela, a proposição dela é de oposição ao que foi dito anteriormente. Então, letra A, eu posso trocar o porém pelo mais, né? Então, vamos lá. Hoje, a Receita Federal permite que parte do valor a ser pago no imposto de renda seja direcionado para algumas instituições, mas não pode ser direcionado para a causa animal. Perfeito e feito. Então, gabarito, letra A. Ótimo. Vamos para a última questão, a saideira. Beleza? Então, vamos lá. Brasil, sem mais atrasos, proíba os testes cosméticos em animais já. Né? Vamos à leitura. Ainda em 2020, coelhos, porquinhos da Índia, ratos e camundongos são cegos, envenenados e mortos para que sejam testados ingredientes de uso cosmético usados em produtos desde shampoos até batons e perfumes. A beleza não deveria custar tão caro. Essas mudanças não resultam em padrões de segurança menos eficazes ou em qualquer perda de inovação na área cosmética. Na verdade, um crescente número de grandes e pequenas empresas tem apoiado tal legislação, reconhecendo os benefícios científicos de uma mudança para métodos alternativos e a necessidade de respeitar o desejo dos consumidores. Ponto final. Esse abaixo-assinado aqui, ele luta, né, para que empresas que produzem, né, não sei se essas empresas que produzem esses cosméticos, né, de beleza, essas coisas que geralmente, né, se é usado para melhorar, né, a sua estética, ele está sendo contra, né, fazer os testes, porque para chegar até uma pessoa usar, né, um ser humano usar, é testado, né, tem que ser testado. Eu não posso criar aqui um produto e dizer, não, ele serve. Até um perfume simples, gente, é testado, para não causar alergia. Né? Quem lembra
do episódio do Chris, que ele comprou aquele perfume puro voodoo falso, né? Ele comprou o perfume falso, e aí a mãe dele usou e deu alergia, né? Ela foi lá na loja reclamar, dizendo que o perfume era falso, só que o Chris não tinha comprado na loja, né? E a gente já sabe onde é que termina a história. Enfim, então, todo tipo de cosmético ele é testado até chegar no consumidor, certo? Só que alguns desses testes são muito cruéis. Esses testes são usados em coelhinhos, em porquinhos da Índia, ratos e camundongos, certo? E aí nem é necessário, é o que ele diz aqui, olha só. Ah, professor, mas é melhor testar no animal para ver se dá certo do que chegar num ser humano e afetar a pessoa, né, a vida humana. Certo, você pode aí fazer peso e contrapeso, mas veja que não há nem a necessidade, é o que diz aqui, ó. Essas mudanças não resultam em padrões de segurança menos eficazes ou em qualquer perda de inovação na área cosmética, certo? Ou seja, pode haver outro tipo de alternativa para isso. Em vez de testar em animais, pode haver uma mudança. E se mudar os testes, que não sejam animais, ele diz, não resulta em padrões de segurança menos eficazes. Ah, não vou testar mais em animal, agora o ser humano vai correr risco. Não. Há outros tipos de métodos que vai também dar segurança para o ser humano usar. E ele diz, além disso, né, não resulta em padrões de segurança ou em qualquer perda de inovação na área cosmética. Ah, eu tenho que testar porque eu quero inovar, eu quero criar um produto novo, então tem que ser testado em animal. Não. Há métodos que você pode também continuar inovando, certo? Então, veja aqui que ele tem esse ouzinho aqui, né? Iniciando, introduzindo a oração. Por quê? Por que esse teste é animal? Por que algumas empresas justificam isso? Primeiro, como eu já disse, né? Para manter o padrão de segurança, certo? E aí, mas não está fabricando um produto que já sabe que ele funciona, então por que continuar testando? Às vezes as empresas criam novos produtos, elas inovam, né? Então, ou eles testam animais para manter o padrão de segurança, perdão, ou para evitar, né, alguma perda de inovação na área cosmética, né? Então veja aí que ele dá essa ideia de alternância. Essas mudanças, se mudar o método, não vai dar um resultado menos eficaz para o padrão de segurança, ou se a empresa busca inovação também não vai afetar. Gente, o ou aqui, e a relação que a gente vê, né, o item que apresenta a classificação para a oração destacada é, né, ele quer saber qual o item que classifica essa oração. Esse ou aqui, né, ele apresenta o que é alternativas, certo? E onde é que está aqui a alternativa? É uma alternância. Letra B. Adversativa se fosse o mais, conclusiva se fosse o logo ou portanto, aditiva se fosse o i, né, por exemplo. Alternativa, o ou é parte dela. Belezinha? Vamos conferir o gabarito? Letra B. Sobre essa questão, né, teve até uma propaganda, e eu vou encerrar aqui, né, justamente fazendo menção a esse vídeo que estourou na internet há um tempo, né, do Salve Ralph, e mostra muito bem, né, como se ele sofresse, né, no trabalho dele, que é justamente sendo testado esses cosméticos. Valeu, até a próxima, e abraço forte, galera. Tudo de bom para vocês.